Queridos, se você trouxe Bíblia, abra comigo em Provérbios, no capítulo 25, no verso 2. Provérbios 25, verso 2. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos fala. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Queridos, a glória de Deus é esconder algumas coisas, e a glória dos reis é tentar descobri-las. E Deus tem os seus mistérios para mim e para a sua vida. E eu e você, como reis e sacerdotes, cabe a nós investigar, descobrir. Por isso que quando a Bíblia nos chama a meditar na palavra de Deus, nós vamos meditando nela. O Espírito Santo vai trazendo à luz algumas coisas que elas vão encaixando nas nossas vidas. E nós vamos caminhando para o propósito de Deus, que Ele tem reservado para mim e para você. E eu e você, nós estamos inseridos em um plano celestial. Queridos, você está aqui não é à toa. A obra de Deus na sua vida, a mão invisível de Deus, ela tem te conduzido por caminhos que você não compreende. Deus vem te conduzindo, vem te trazendo, e se você está aqui hoje, é porque Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. Posso ouvir um amém? Deus te chamou, Deus te escolheu, dentre muitos, Deus abriu os seus olhos, te conduziu e tem te conduzido. Quando eu e você, nós nascemos de novo, nós entramos em um projeto, em um plano, em um propósito, em um desígnio profético, algo que Deus tem separado para que eu e você possamos cumprir sobre a face da terra. Eu e você estamos inseridos nesse propósito que é muito maior do que a gente. Queridos, deixa eu te dar uma boa notícia, você está trabalhando em algo que é muito maior do que você. É muito maior do que a tua frustração de segunda-feira de manhã. Você tem um projeto, você está inserido em um plano. A sua vida, queridos, não é à toa. Algo muito maior do que você está sendo desenhado através da sua vida. Tem sido escrito através da sua vida. Às vezes é uma palavra que você compartilha, como foi dado no testemunho, há uma transformação de outra vida. E essa vida impacta muitas outras pessoas. Uma vez na faculdade de educação física, nós estávamos conversando sobre um artigo, nós estávamos falando da importância do profissional de educação física na sociedade, o impacto social que ele causa através do propagar saúde, através das suas aulas, e um artigo que apareceu que, no mínimo, uma pessoa que tem um curso da sua vida de 60 anos, ele vai impactar pelo menos 1000 pessoas. E a Bíblia fala que o menor de nós será 1000. No mínimo, nós vamos ter esse impacto social se nós compreendermos isso. Eu e você estamos inseridos em um plano muito maior do que nós imaginamos. E cabe a mim e a você investigar esse plano e descobrir. As palavras proféticas, aquilo que Deus vai falando, as coisas, a tua maneira de ver a vida, ela vai se encaixando nesse propósito. E esse projeto, queridos, tem pelo menos 6.000 anos. James Wush, queridos, que foi um arcebispo, em uma posição mais alta da igreja da Irlanda, ele fez um calendário, queridos, e ele pegou a cronologia bíblica. E segundo a cronologia bíblica que ele estudou, ele viveu entre 1581 e 1656. De acordo com a cronologia bíblica, queridos, ele chegou que de Adão até Abraão são 2.000 anos. De Abraão até o nascimento de Jesus são mais 2.000 anos. Do nascimento de Jesus até nós são 6.000 anos. Consegue me entender? De Adão até Abraão, 2.000 anos. Até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. De Jesus até nós, mais 2.000
anos. Então nós temos pelo menos, segundo a cronologia bíblica, 6.000 anos de história de um plano de redenção, que se inicia em Gênesis capítulo 3, quando Deus fala que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente. Esse é o proto-evangelho, é o evangelho, é o resumo do evangelho, que aparece em Gênesis capítulo 3, que é um plano celestial de Deus, que alcançaria a minha e a sua vida. Fala um amém aí. Amém. Consegue me entender? Nós estamos inseridos nesse plano, queridos, nesse modelo de Deus, nesse plano de redenção de todas as coisas. O modelo de Deus, queridos, Deus cria as coisas em 6 dias, e no 7º Ele descansa. Olha o que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos fala. Olha que interessante, queridos. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Imagine, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, orientando algo que a igreja não deveria esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, se nós seguimos essa lógica, queridos, estamos no final do 6º dia, estamos no final dos 6.000 anos, estamos entrando no 7º dia, estamos entrando no 7º milênio. Nós estamos prestes a ver a consumação de todas as coisas. Olha o que 1 João, capítulo 2, versículo 17 ao 18, nos fala. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, porque sabemos que é a última hora. A possível data, queridos, de 1 João ter sido escrito, é entre 85 e 90 da Era Comum, queridos, em Éfeso. Se lá o apóstolo João estava falando que eles estavam vivendo a última hora, eu e você provavelmente estamos vivendo os últimos dias. Os últimos segundos da última era. Não estou querendo pôr uma data na volta de Cristo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que cada dia que passa nós nos aproximamos da vinda de Cristo. Logicamente, se lá, queridos, era a última hora, queridos, nós estamos muito mais perto do que qualquer outra geração viveu, sim ou não? Por uma simples lógica, o tempo está passando. Se lá, queridos, o apóstolo João estava alertando a igreja, e a igreja vivia com a mentalidade, ou a cosmovisão, que Jesus poderia chegar a qualquer momento, a ponto dos tessalonicenses pararem de trabalhar e entraram na lógica, Jesus está voltando, não precisa trabalhar, vamos ficar no banco da praça esperando ele. Tanto é que o apóstolo Paulo fala, aquele que não quer trabalhar, não coma, porque os caras da igreja estavam falando, Jesus vai voltar, para que trabalhar, vamos ficar de boa esperando ele. Isso não é assim, devemos trabalhar, continuar trabalhando. O próprio Lutero falou, se soubesse que Jesus voltaria hoje, eu plantaria ainda uma árvore. Nós continuamos trabalhando, nós trabalhamos, queridos, como se ele viesse daqui a 200, 300 anos. Só que nós vivemos com a visão de que se Jesus poderia voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Consegue me entender, sim ou não? Eu e você, então, estamos vivendo os últimos segundos, queridos, de algo grandioso que está para acontecer. Olha o que Atos, capítulo 3, versículo 21 nos fala. Versículo 31, desculpa. Atos, capítulo 3, versículo 31, discurso de Pedro, onde 3.000 se convertem. Olha que interessante, queridos. Ele está falando do Cristo, de Jesus. Ao qual convém que os céus contenham até os tempos da restauração de tudo, algumas versões da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Queridos, cabe os céus conter a Jesus, até a restauração de todas as coisas que foram anunciadas pelos profetas. Existe um clamor, queridos, de uma igreja e do Espírito, Maranata, ora Senhor, Jesus, vem.
Existe um clamor da igreja para que Jesus volte, queridos. O Espírito testifica o nosso espírito e a igreja canta Maranata. Mas cabe aos céus contê-lo ou detê-lo, deter a segunda vinda até a restauração de todas as coisas. Por um lado, queridos, existe uma igreja cantando Maranata, por outro, existe os céus contendo a Jesus. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Queridos, Deus, Ele tem uma agenda, Deus tem um tempo, e eu e você estamos inseridos nessa agenda. Eu e você estamos inseridos nesse projeto. Deus quer te usar de forma sobrenatural para manifestar a sua vontade sobre a face da terra. Eu e você estamos trabalhando dia a dia nesse plano de restauração de todas as coisas. Quando nós falamos de história bíblica, queridos, nós depositamos ela em 4 pilares: criação, queda, restauração e consumação. Nós estamos no período da restauração de todas as coisas, aonde a igreja é sal e luz aonde ela está, onde eu e você, como igreja, nós estamos avançando. Sim ou não? E eu e você fomos inseridos nesse projeto. Por isso que você está trabalhando em um projeto que é muito maior do que você. Nesse projeto, queridos, eu e você fomos comissionados. Olha o que Mateus capítulo 28, versículo do 16 ao 20 nos fala. Preste atenção aqui, ó. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso. Estou com vocês até o fim dos tempos. Queridos, essa é uma conversa com os 11 discípulos. Os 11 discípulos que foram treinados, discipulados por Jesus, que caminharam 3 anos e meio com Ele, que expulsaram demônios, que viram enfermos sendo curados, que viram Jesus morrer, que viram Jesus ressuscitar, e Ele está tendo uma conversa com esses discípulos. Ele está comissionando esses discípulos. Olha o que o versículo 17 e 18 nos fala, de Mateus 28. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra foi-me dada. Queridos, quando eles viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Queridos, continua sendo assim. Ele está aqui, sim ou não? Sim ou não? Alguns vão adorá-lo e alguns vão duvidá-lo, mesmo sendo discípulos. Alguns vão adorá-lo e alguns vão duvidar. Aprenda a adorá-lo. Aprenda a adorar Jesus em toda e qualquer situação. Independentemente se você sente um arrepio, independentemente se você sente algo nos seus sentidos, adore a Jesus. Aonde 2 ou 3 estiverem, ali Ele está. Eu estarei convosco até a consumação dos tempos. Ele está conosco. Fala um amém aí. Por isso que eu e você, queridos, nós precisamos aprender a adorá-lo. Em tempos bons e em tempos ruins. Você já não é tão novo, só aquela ala ali tem um pouquinho dos mais novos, mas dessa ala para cá não tem tantos dos mais novos. Você já não é tão novo para se enganar que a vida é linear e ela não passa por dificuldades. Sim ou não? A vida já te provou que a vida é feita de tempos bons e tempos ruins. Em todos os tempos nós deveríamos adorá-lo.
Aprenda a adorá-lo. E o Senhor Jesus continua: toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Toda a autoridade nos céus e na terra. Qual autoridade, pastor? A mesma autoridade que Adão perdeu. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos fala. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal que se arrasteja pela terra. A palavra ali, queridos, domínio, a gente já conversou algumas semanas atrás, ela é radá. A palavra radá, queridos, a primeira tradução dela poderia ser governo. Então Deus delega o governo da terra para o homem. O homem é empoderado, Deus empodera o homem para quê? Para que ele possa multiplicar, frutificar e encher a terra com a vontade de Deus através de uma comunhão plena com Deus. A ideia de Deus era que o homem tivesse comunhão no jardim e se espalhasse sobre a face da terra. E o homem perde esse domínio, ele perde esse radar, ele perde o governo. Adão perde a capacidade de governar. Jesus, pela sua obediência, ele recupera essa autoridade. Ele toma novamente essa autoridade, ele toma a chave do inferno e da morte, ele recebe toda a autoridade, e ele tem um nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho sobre os céus e sobre a terra vão se dobrar. O nome de Jesus é sobre todo o nome. Por quê? Porque ele recuperou através da obediência. Se a morte reinou através da desobediência de um, muito mais aquilo que o último Adão fez para restaurar essa autoridade. A autoridade e o governo estão nas mãos de Jesus. Não há 1 centímetro quadrado do mundo ao qual Cristo não possa dizer: é meu. É dele, queridos, tudo. Todo o universo criado, toda a autoridade foi tomada, restituído foi. Por isso que ele fala: está consumado. O erro do primeiro Adão foi consertado e potencializado através do último Adão. Olha o que Isaías capítulo 9, versículo do 6 ao 7 nos fala. Olha que interessante, queridos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, repete comigo, governo. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Queridos, o governo está sobre os seus ombros. Queridos, na cruz, Jesus carregou a restauração de todas as coisas. Por isso que o governo está sobre as suas costas. Está sobre os seus ombros. Na cruz, Jesus conquista novamente essa autoridade. E ele estenderá esse governo. Repete assim comigo: estenderá. Ele estenderá esse governo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque a igreja está avançando. Porque o governo está sendo estendido. E haverá paz sem fim. Estamos avançando, sendo sal e luz. Deixa eu te dar uma boa notícia, queridos. Nós não estamos perdendo. Não estamos, queridos. E isso precisa afetar o nosso dia a dia. A nossa cosmovisão de mundo, de vida, isso precisa afetar os nossos dias, queridos. Existe um rei sentado no trono e o governo está nas suas mãos. Isso tem que afetar o nosso dia a dia, queridos. A nossa maneira que nós vemos a igreja, a nossa maneira que nós vemos o noticiário, a nossa maneira que nós vemos a vida. Jesus reina.
Ele reina, queridos. O tempo e as estações estão nas suas mãos. A história não é uma série de fatores aleatórios, queridos. Existe alguém governando a história. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? Porque ele estenderá o seu governo. Como? Através da minha e da sua vida. Ele está estendendo o seu governo. E haverá paz sem fim. Sim ou não? Faça-se Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mateus capítulo 28, versículo 19. Olha que interessante. Porque a autoridade está nas suas mãos. Porque o governo está nas suas mãos. Porque o governo foi depositado sobre o seu ombro. Porque existe alguém reinando no trono. Porque toda a autoridade foi retomada. Porque as chaves do inferno e da morte foram tomadas por Jesus. Porque ele restaurou toda a autoridade. Por causa disso, ele entra nesse portanto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, porque toda a autoridade foi me dada, porque eu venci a morte, porque o meu nome está acima de todo nome, porque o meu governo está em expansão, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão. Eu, Cristo, empodero vocês para irem. Eu envio vocês como missionários. Vão e façam discípulos. Eu envio vocês. Aquele que tem toda a autoridade. Aquilo que eu tenho, eu dou para que vocês façam discípulos. Olha o que João, capítulo 20, versículo 19 ao 21 nos fala. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Imagine o susto, queridos. Do nada aparece. A paz esteja com vocês. Você ia se assustar também, não fica achando que era só eles. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Olha que interessante. E Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês. A expansão da paz. Ele fez paz com Deus, e agora através da paz com Deus, ele pode expandir essa paz. A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai enviou, Jesus nos envia. Sim ou não? Queridos, no ministério terreno de Jesus, faltou alguma coisa para ele? Não. Queridos, na caminhada de Jesus faltou sabedoria para ele? Não. Na caminhada de Jesus sobre essa terra, queridos, faltou algo para ele? Não. Assim como o Pai o enviou, ele nos envia. Não vai faltar. Não vai faltar recurso, não vai faltar sabedoria, não vai faltar entendimento, se você estiver conectado nessa agenda e nesse plano celestial. Como o Pai me enviou. Queridos, preste atenção aqui. Todas as vezes que você estiver evangelizando, todas as vezes que você estiver fazendo grupo familiar, todas as vezes que você estiver discipulando, creia que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores te enviou. Você foi enviado, você está sendo enviado pelo Filho de Deus. Não foram pessoas, foi o próprio Cristo que te enviou.
Não são pessoas, queridos, é o Cristo, o próprio Jesus, tem nos enviado a fazer discípulos. Isso precisa afetar o nosso dia a dia. Ele nos enviou. Sim ou não? Assim como o Pai o enviou, Ele tem nos enviado. Façam discípulos de todas as nações. Queridos, na minha escatologia, talvez meio herética, eu entendo que diante de Deus, queridos, nós vamos nos apresentar um dia. Isso não é heresia, nós vamos. A partir daqui pode ser. Eu entendo da parte de Deus que Deus vai fazer 3 perguntas para nós, queridos, básicas. Para o homem que é casado, o que ele vai perguntar? O que você fez com a sua esposa? Sua esposa, depois que te conheceu, ela melhorou ou piorou? Você moldou a Cristo nela ou ela virou o diabo? Pastor, minha mulher é o cão. Puxa, ela era crente quando você casou com ela. O que você fez com ela, bicho? Para o homem, Deus vai perguntar, o que você fez com a sua esposa? O que você fez com ela? Segundo, para quem tiver filhos, o que você fez com seus filhos? Queridos, prestem atenção aqui. Filhos, eles são como flechas, amém? Você para até onde você chegou e você lança eles. Se isso não acontecer, seus filhos vão ser o que eu denomino de restauradores de chamado. Se você não fazer o que você precisa fazer, teus filhos vão ter que restaurar aquilo que você deixou e puxar para cima. Você não vai ser uma plataforma de envio para eles. Eles vão ter que restaurar e fazer o que você não fez. O que você fez com seus filhos? E a terceira, queridos, pergunta, na minha visão herética, onde estão os teus discípulos? Porque a única coisa que Jesus pediu para nós é o quê? Vão e façam discípulos. Vão e discipulem as nações. Façam discípulos. Pastor, aqui não cabe, mas lá em Vitimarsum, né, só lá, o pessoal falava às vezes, pastor, eu prefiro trabalhar com vaca do que com gente. Queridos, vão e façam discípulos. Para a mulher, como que vai ser? Para a mulher muda. O que você fez com seu marido? O que você fez com seus filhos? E aonde estão os seus discípulos? Vão e façam discípulos. Queridos, o bastão está nas nossas mãos, queridos. 6.000 anos de história, queridos. 6.000 anos de projeto divino. E hoje eu e você podemos fazer parte disso, queridos. Uma vez pensando sobre isso, queridos, a primeira vez que eu ouvi essa cronologia, essa contagem, eu estava em uma metalúrgica, tinha almoçado, jantado, trabalhava de madrugada, estava sentado lá fora e eu fiquei pensando, 6.000 anos de história, se essa cronologia estiver certa, 6.000 anos de história, de um plano de redenção, e Deus me inseriu nisso. Queridos, aquilo mexeu tanto comigo na metalúrgica, comecei a chorar sentado ali, e eu falei, eu faço parte do plano celestial. Deus me chamou para fazer parte da sua obra. Deus me comissionou a tocar pessoas, a restaurar a vida de pessoas. Existe um plano, queridos, existe algo acontecendo. E eu não preciso mais me preocupar somente com as minhas coisas. Eu posso viver para algo muito maior. Queridos, nós entramos em desespero quando nós vivemos só para nós. A síndrome de segunda-feira nos afeta. Agora, quando nós entendemos que nós estamos encaixados, conectados em algo que é muito maior do que nós, queridos, nós nos sentimos privilegiados. Você sabia que você é um privilegiado? Porque os seus olhos foram abertos. Queridos, estamos na melhor era de todas. Porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. Queridos, nós estamos na melhor era, queridos, para se viver.
Você fica assim olhando para mim, será, pastor? Queridos, há 100, 150 anos atrás, queridos, as pessoas viviam de enterrar filhos, porque não havia antibiótico, anti-inflamatório. As pessoas morriam de diarreia, queridos, aos 50 anos, 60 anos no máximo, queridos. A grande maioria das pessoas passava fome, queridos. Há 150 anos atrás, queridos, o que nós temos hoje era a vida dos aristocratas no Brasil, queridos, o conforto que nós temos hoje. Nós vivemos na melhor era para se viver. Sim ou não? A tecnologia, a maneira que nós podemos pregar a Jesus, a maneira que nós podemos nos movimentar, queridos. Temos o privilégio de continuar aquilo que os heróis da fé deram início. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 39 ao 40, e Hebreus capítulo 12, versículo 1 nos fala. Olha que interessante, queridos. Preste atenção aqui em mim. E todos quem? Eles fazem uma lista dos heróis da fé. Amém? A ponto de ele dizer daqueles que o mundo não era digno. Olha que interessante. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Olha que interessante, melhor ao nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembra, queridos, que são cartas, amém? Elas não eram divididas por capítulos e nem por versículos. Então, um texto, ele é colado no outro, ok? Amém? Estamos dando continuidade, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Qual nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Ele está falando dos heróis da fé e ele entra. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, dessa lista de heróis da fé que estão torcendo por nós, para que eu e você possamos cumprir a carreira. Consegue me entender, sim ou não? Nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, desses heróis da fé. Então nós precisamos visualizar que todas as vezes que estamos discipulando alguém, todas as vezes que estamos fazendo grupo familiar, existe uma grande nuvem de testemunha nos encorajando. Por quê? Porque sem nós eles não serão aperfeiçoados. Continua a carreira, o bastão foi trazido até nós. O bastão está nas nossas mãos, queridos. É o nosso tempo, é a nossa hora. A história dessas pessoas nos incentiva a continuar. O Evangelho chegou até nós porque pessoas se levantaram, queridos. Homens e mulheres deixaram o seu país. Homens e mulheres decidiram não viver para si mesmo. Homens e mulheres entregaram a sua vida para que o Evangelho fosse espalhado pelas nações. Até que um dia chegou nas nossas vidas. Eles se desafiaram a fazer discípulos. Todas as vezes, queridos, que nós vamos ministrar em uma igreja, em um púlpito, queridos, todas as vezes que eu subo para ministrar, eu lembro, queridos, toda igreja, todo púlpito, todo lugar sério que leva Cristo a sério, queridos, ela é feita e construída através de renúncia de homens e mulheres que deixaram a sua vida para viver para Cristo. Todo púlpito tem uma história, queridos, de renúncia, lágrimas e entrega. Sim ou não? O Evangelho chegou até a minha e a sua vida através de pessoas, queridos, que decidiram fazer discípulos. Pessoas que compartilharam o Evangelho comigo e com você. Pessoas que compartilharam a sua fé. Pessoas que investiram tempo nas nossas vidas para nos discipular. Romanos capítulo 10, versículo do 13 ao 15. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram?
E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Como crerão se não há quem pregue? Como serão discipulados se não há quem discipule? Por isso, queridos, levante-se. Diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Não viva para você mesmo. Permita que o Espírito Santo desperte o senso de missão na sua vida. Permita que o Espírito Santo molde a sua cosmovisão. Permita que o Espírito Santo molde a sua maneira de ver o mundo. Permita que o Espírito Santo toque o seu coração para que você entenda que você foi comissionado e enviado, queridos, para discipular pessoas. Pessoas não são paisagens na nossa vida, queridos. Pessoas são pessoas. Aonde você estiver, se você permitir que o Espírito Santo toque a sua vida, queridos, você vai começar a tocar a vida de pessoas. E pessoas vão ser transformadas através da pregação do Evangelho, através da sua vida. Quando nós falamos de igreja local, queridos, a igreja local, ela causa um impacto social, não pelas pessoas que vêm e frequentam a igreja. Nós podemos ter uma igreja de 1000 pessoas, queridos, e não cumprir o ID. Só que nós podemos ter uma igreja de 100 pessoas que transformam a realidade de um bairro. Pelo simples fato de elas irem. Então não são as pessoas que vêm e sentam no banco, mas são as pessoas que são empoderadas pelo Espírito Santo e são enviadas a cumprir o discipulado das nações. As pessoas que vêm aqui compreendem e entendem que foram enviadas. Queridos, os problemas que você passa no teu trabalho, as lutas e dificuldades com pessoas, precisam ser moldadas por esse entendimento. Toda pessoa fora de Cristo está com uma briga constante com Deus. São inimigas de Deus. E nós reconciliamos ela com Cristo através da pregação do Evangelho. Só que nós olhamos só para nós mesmos. Aquele ali me incomoda, filho do cão, tomara que Deus pese a mão. Mata ele, Jeová. Manda ele embora, eu sou teu filho. Teologia da vingança, sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Coisa do... Você consegue me entender? Molda a maneira do crente ver a vida. Queridos, eu e você somos sal e luz, comissionados, enviados. Aonde estamos, estamos discipulando pessoas. Aonde estamos pregando o Evangelho. Ou com ações, ou com palavras, estamos manifestando a Cristo onde estamos. Por quê? Porque eu e você fomos enviados pelo próprio Cristo aonde nós estamos no nosso dia a dia. Eu posso te escandalizar, mas é impossível que um crente com esse entendimento, posicionado nisso, não veja transformação de vidas ao seu redor. Pastor, eu não estou vendo, então peça para que o Espírito Santo mude a sua maneira de ver a vida. Sim ou não? Portanto, porque existe uma agenda, porque nós estamos caminhando para os últimos segundos, porque toda a autoridade foi dada a Cristo, porque Ele venceu todas as coisas na cruz, porque o governo está sobre os seus ombros, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Por causa disso, vão e façam discípulos. Esse é o nosso chamado. Estamos conectados a isso. Vivemos por isso. E tudo ao redor da nossa vida, preste atenção, tudo ao redor da nossa vida gira em torno disso. Sim ou não? Você recebe essa palavra no seu coração?
Vamos nos colocar em pé?